Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Salvador Holanda e hoje a gente vai ver o capítulo 5, né, da química aí do primeiro ano. Este capítulo fala sobre os modelos atômicos, que vai desde das primeiras hipóteses dos filósofos a Dalton e até Rutherford, que foi um dos grandes descobertas que foi elaborado o modelo atômico de Rutherford, onde deu o princípio, o que a gente conhece hoje como átomo, tá bom? Então, o que acontece? Vamos começar. Há um tempo atrás, se dizia, os filósofos imaginavam que faziam as interrogações de que as coisas que existiam, né, no nosso redor eram feitas, certo? Então, foi justamente através de um estudo e observações desses é, filósofos, por exemplo, os dois grandes gregos, Demócrito e Leucipo, eles propuseram que a matéria é composta por minúsculas partículas indivisíveis, chamadas, e deram um nome aí, como você está vendo, chamaram de átomos, tá? Então eles tinham essa imaginação, que tudo era feito por pequenas partículas. E essa ideia, no caso, é que explicava a construção da matéria, a constituição, certo? E através dessas observações da natureza, eles levantaram a hipótese que tudo era feito por um componente primário e que poderia, no caso, apresentar diversas formas, né? Então essa ideia foi, digamos, procedida por Demócrito e Leucipo. Com o passar dos anos, já no século XIX, o cientista John Dalton, que também foi um grande pontapé inicial, ele pegou essa hipótese e digamos assim, concretizou com mais, digamos, mais primor, né? Ele propôs as leis ponderais, que justamente diz o seguinte, que dois tipos diferentes de substâncias, de átomos, poderiam se misturar e formar uma outra substância, né? Ele fez a combinação, digamos aí, de proporções múltiplas, de acordo, né, com o que a gente conhece. Então vamos conhecer agora o primeiro modelo, né, que foi proposto aí por John Dalton. Esse modelo, gente, ele se baseava e dizia que era um modelo parecido com uma bola de bilhar, ou uma bolinha de gude mesmo, uma bila, né, conhecida para nós aqui no Nordeste, conhecida como bila, tá? E onde essa bolinha era esférica e maciça, certo? Era indivisível, não podia dividir, não podia quebrá-la, ela era indestrutível. Então, ele quis dizer que um objeto que a gente vê hoje, digamos, até uma pedra, era formada por várias minúsculas bolinhas indestrutíveis, né? Então, aí que se lançou o primeiro modelo atômico da bola de bilhar, tá? E aí o que acontece? Como vocês estão vendo, nesse primeiro a princípio, né? Vocês estão vendo aí, o que ele dizia, ó? Também ele foi lançando as proporções, gente, as leis ponderais, onde ele disse que o átomo, por exemplo, esse átomo aí vermelho que vocês estão vendo, né? Ó, esse átomo, o átomo de hidrogênio, segundo o modelo atômico de Dalton, era um pouquinho menor. Já o átomo de oxigênio já era um pouquinho maior, tá? Então fazia-se uma combinação. Assim formava-se a molécula de água. Então ele quis dizer que a água foi aqui. Olha que raciocínio. Ele começou a ver que a água era formada por dois tipos diferentes, né, de átomos, onde se juntavam e formavam a molécula aí de água conhecida como a gente conhece, tá bom? Então dessa parte, Dalton foi que deu um grande pontapé inicial e lançou as leis ponderais, onde essas leis eram de proporções. Como a gente pode ver aí, ó, ele quis dizer o seguinte, que quando eu pego um átomo de hidrogênio e junto com um átomo de oxigênio, eu vou ter a mesma coisa, a mesma massa. Por exemplo, um átomo de hidrogênio pesa 1 grama, tá? 1 grama. Um átomo de oxigênio
pesa-se 2 gramas, digamos o dobro. Então, quando eu juntar os dois, eu vou ter a proporção, aquele produto que eu obtive vai ser 3 gramas. Então, essa proporção, né, sempre vai ser assim. Eu nunca vou perder massa, né? Nunca vou perder a massa, nesse caso, tá bom? Então, a partir daí que foi lançado, né, o processo das leis ponderais. Como você pode ver também, aqui eu tenho 4 moléculas de hidrogênio com mais 2 moléculas de oxigênio, forma-se 2 moléculas de água, tá? Essa proporção que vai sempre levando, né? Ele foi no modelo justamente de Dalton, e Avogadro utilizou, né? Avogadro foi um cientista que ele utilizou e embasou justamente essa lei, tá bom? Essa lei aí que diz que, segundo Dalton, pode gerar mais 2 volumes de água, né? Nesse primeiro exemplo que a gente viu aí, onde tem 2 volumes de água, tá bom? Vamos agora. Vamos ver agora algumas falhas no modelo de Dalton, né? Ele formado as bases de química, contudo não explicava o seu modelo, a natureza elétrica da matéria, que já era conhecida pelos filósofos gregos. O filósofo e matemático grego Tales de Mileto já havia verificado que um bastão de âmbar, uma espécie de resina cristalina fóssil, quando atritado em tecidos ou peles de animais, passava a atrair objetos. E aí ele viu que tinha um fenômeno chamado eletricidade, que justamente eletron quer dizer em grego âmbar, né? Justamente ele baseou-se nisso. Foi aí, gente, que eles começaram a ver que existia algo mais dentro, uma força elétrica maior que dentro desse modelo, que não era apenas, né, a bolinha de bilhar, como dizia Dalton. E aí foi nesse período de 1850 que, as primeiras décadas do século XX, vários cientistas realizaram uma série de pesquisas, né? Até dizendo que o átomo possui uma estrutura interna, que dentro do átomo existia alguma coisa. Partículas subatômicas, certo? Em pesquisas levaram à descoberta, até hoje, né, depois disso, 3 delas, que foram os elétrons, os prótons e os nêutrons. Nós vamos ver a seguir, tá? Vamos agora, como foi descoberto o elétron, certo? Foi mais ou menos um tubo de raios catódicos, né? Se vocês estão observando aí esses raios, esses tubos, você observar, nós temos aí onde uma placa tem uma parte positiva, tá? E uma parte, parte positiva e uma parte negativa. Aqui a negativa e aqui a positiva, tá? E aí o seguinte, esse fluxo de raios entre os eletrodos, né? Era um gás mantido a baixa pressão. O que aconteceu? Eles começaram a verificar que quando eles jogavam, né, esse gás, o gás se distanciava em proporções, certo? E aí, nessas pesquisas, um dos dispositivos utilizados para investigar os fenômenos elétricos era o tubo de raio catônico, precursor dos televisores, né, de tubo. Esse dispositivo consistia em um tubo de vidro, cujo interiormente era mantido a baixa pressão. A ele eram então conectadas 2 placas de metais, como vocês estão vendo, o cátodo e o ânodo. Quando o raio colidia com a extremidade do tubo, revestida com uma substância especial, era produzida uma fonte de fluorescência na forma de luz brilhante, tá? Então, foi aí a partir daí que ele começou a ver que existiam, né, esses certos tipos aí de elétrons. Foi quando o elétron foi detectado. Nós estamos vendo aí com mais precisão, né, justamente para fim da natureza, para compreender a natureza desses raios. O Thomson utilizou das placas eletricamente carregadas para gerar um campo elétrico no tubo e percebeu que os raios desviavam-se, sendo atraídos pela placa carregada positivamente. Se você observar, ele está, nesse caso aí, ele está desviando,
tá? Ele manda, ó, se você observar, ele faz uma curva, ó, subindo. Essa placa aqui é a placa positiva, ela está atraindo. Por quê? Porque quem está emitindo os raios é os cátodo, quer dizer, negativo. E os opostos não se atraem, o positivo atrai o negativo. Então foi o que aconteceu, ó. Existia uma curva aí direcionada justamente desviando, né? Negativo repulsa o outro negativo, ele repulsa, ele bota para cima. E o positivo atrai. Então o que aconteceu? O raio veio e subiu, né? Ele desviou para o lado positivo da questão, tá? Aí nós estamos vendo, mais uma vez, o experimento feito com a fluorescência, onde a gente vê o desvio, né? Você pode observar aí nas figuras o desvio. E nós temos aí a forma em que justamente E representa a carga de um elétron e M a sua massa. As unidades para a carga e massa são o coulomb e a grama também, respectivamente, tá bom? Nós vamos agora ver o próximo modelo que justamente a gente falou sobre Thomson, né? O modelo de Thomson. Esse modelo aí, gente, é um velho modelo chamado pudim de passas. Como assim? Thomson, para seus experimentos com os tubos de raios catônicos, como a gente acabou de ver, era compreender a estrutura do átomo. Desta forma, ele pensou que se o feixe dos elétrons poderia ser obtido a partir de diferentes gases colocados no interior do tubo, todos os átomos, então, deveriam possuir elétrons, né? Então, o que acontece? Ele imaginou que é justamente o seguinte, é uma massa, uma nuvem de carga positiva, como você pode estar vendo, você está vendo aí, ele tem uma nuvem de cargas positivas, de verdinho, e no meio nós temos as cargas negativas, soltas. É como se fosse você fizesse um pudim, colocasse passas dentro do pudim, ficaria soltas, né? Essas cargas negativas, certo? Então ele imaginou dessa forma, já existiam as cargas positivas e as cargas negativas, tá bom? No modelo de Thomson. No modelo de Dalton, que é o modelo anterior, não existia, só existia uma coisa maciça, né? Então foi a partir desses experimentos que Thomson, juntamente com outros cientistas, começaram a perceber que tinham cargas tanto positivas como negativas, dois tipos de cargas diferentes, tá bom? Nós vamos ver agora a descoberta do próton, gente, né? Foi Goldstein realizou modificações do tubo dos raios catódicos, e aí esses raios foi dado então o nome de raios canais, que eram atraídos pelo cátodo, que possui carga negativa, assumindo-se que eles apresentavam carga positiva. Foi quando provou que as cargas positivas se atraíam pelas negativas, tá? E em 1904, Rutherford realizou a mesma experiência. E foi a partir daí, gente, que deu um novo caminho, né, para digamos, a ciência do átomo. Ele constatou que eram gerados raios, canais contidos de partículas de menor massa possível em relação aos raios gerados a partir de outros gases. Essas partículas, contudo, possuíam massa de aproximadamente 1836 vezes a massa do elétron, tá? E posteriormente, Rutherford demonstrou que essas partículas constituíam a unidade de carga positiva do átomo, denominada prótons. Foi aí que a partir daí que ele denominou os prótons. E aí, mais agora nós vamos ver sobre a radioatividade, que foi justamente no experimento de Rutherford que foi constatado, tá, a emissão de 3 tipos de raios. Se nós observarmos, nós temos 3 tipos: o alfa, o beta e o gama, tá? Alfa, beta e gama, onde você pode observar aqui, ó, certo? Eles vão se diferenciar. O que aconteceu? O raio alfa, nesse caso aí, ele foi justamente para uma carga, a carga do elétron, né? A carga, porém, assim, digamos assim, positiva, né? E aí, o beta já foi para a carga, digamos, a parte negativa. E o que aconteceu? Aliás, o contrário, digamos, o alfa foi para a negativa e o beta foi para a positiva. E o raio aí, né,
que os raios Y, que a gente chama de raios aí destacados, esses raios passaram direto, gente. É como se eles não tivessem cargas. Então foi a partir daí que começou, o Rutherford fez o seu experimento, tá? Com uma lâmina de ouro, e ele começou a observar que os raios emitidos por esse polo aí de partículas alfas, eles batiam na lâmina de ouro, uns atravessavam e outros não. Eles batiam e voltavam para outras partes. Ele constatou o seguinte, que o átomo, ele tinha espaço, dentro dele tinha espaço, tá? E também constatou, a partir daí, que existia algo dentro do centro desse espaço. Né? No centro desse espaço existia algo, que no caso seria aí o núcleo, tá? Então, nesse núcleo, ele começou a ver diferenciar que as cargas positivas estavam nesse núcleo, no centro do átomo, e as cargas negativas estavam por fora. E ele até pensou que poderia ter um vácuo, né? Um vácuo dentro do átomo, de uma parte para a outra, né? No caso, por quê? Ele relacionou o seguinte, então deve ser um pedaço bem pequeno dentro desse átomo. Como que? Eu vou citar um exemplo, o campo de futebol, e você coloca uma bolinha de bilhar no centro do campo. Essa bolinha de bilhar é o núcleo, para vocês verem como é tão pequeno o núcleo, né? O núcleo, e lá nesse núcleo é que está a massa, a maior massa, porque o elétron, gente, tem um peso bem menor do que o que está lá dentro do núcleo, que são os prótons. Até aí, os prótons, tá? Vamos agora ver a descoberta, né? Nós estamos vendo aí o modelo atômico de Rutherford, onde foi descoberto, como eu falei, na parte onde os raios eles batiam, né? Aqui, ó, né? Na parte que eles batiam no núcleo, você está observando aí o núcleo, foi quando Rutherford percebeu que tinha espaços entre o núcleo e a parte dos elétrons. E aí ele começou a organizar o átomo a partir daí, né? Justamente onde tinha um núcleo, a parte positiva, e a parte negativa ficava fora do átomo, tá bom? A partir daí apareceu o núcleo. Agora, a descoberta do nêutron foi justamente quando eles observaram que as proporções, né, do modelo atômico deixou dois grandes problemas não resolvidos. Primeiro, se o núcleo de um átomo possuísse mais de um próton, haveria muita instabilidade devido à sua força de repulsão geradas, né? Segundo, sabia-se que no núcleo do átomo de hidrogênio havia um próton e no núcleo do átomo de hélio, 2. Assim, a razão, a proporção era 2:1, visto que os elementos eram muito mais leves do que os prótons, sendo suas massas desprezíveis em relação ao átomo. Entretanto, era na realidade 4:1. Rutherford e outros cientistas estão postularam que o núcleo do átomo deveria possuir outro tipo de partícula subatômica. Foi daí, a partir desse pensamento, que eles começaram a ver que tinha outra coisa dentro do núcleo, que não era só o próton, e que pesava, gente, tinha um peso. Foi aí que eles descobriram que tinha uma partícula que não tinha carga positiva e nem negativa. Ela não tinha carga, que eram os nêutrons, e que os nêutrons é que diferenciam um átomo do outro, e não os prótons e os elétrons, tá? A partir daí, eles tiveram esse pensamento. Então, tá aí o modelo de Rutherford, né? O modelo, digamos assim, aceito por Rutherford, onde nós temos o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons e no núcleo ficam as cargas positivas e neutras, os prótons e os nêutrons, tá? Então, só para vocês memorizarem, certo? Nós temos na eletrosfera, nós temos as cargas negativas, tá? Cargas negativas aí que são os elétrons, ó. E no núcleo nós temos as cargas positivas
e as cargas neutras, que não tem cargas nenhuma. Prótons e nêutrons no centro, no núcleo, e elétrons na eletrosfera. Esse é o modelo de Rutherford. Então, gente, obrigado, espero ter ajudado vocês. Na próxima aula eu vou fazer a segunda parte deste capítulo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode fazer o comentário no capítulo da aula e também podem entrar em contato comigo no privado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.